Fala, meus queridos, esse é o segundo vídeo da nossa série do zero até o seu primeiro trade, tá? Eu já ensinei vocês como basicamente você faz para colocar dinheiro dentro da sua corretora. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, dentro da corretora, como que funciona o painel das ordens, aonde que você tem que ir para negociar os seus ativos, o que que é alavancagem, o que que é take profit, o que que é stop loss, enfim, vou mostrar como que você faz dentro da corretora para montar a sua operação. Mas antes de eu mostrar isso aqui para vocês, eu gostaria de pedir para que você me siga nas redes sociais, tá deixando aqui embaixo o meu Instagram, o meu Telegram, e eu gostaria de pedir também para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas e comente aqui embaixo o que você tá achando dessa série, desses conteúdos e também o que você gostaria de ver por aqui. Mas vamos para o nosso vídeo. Estou aqui com a minha corretora OKX aberta. Já falei para vocês que eu não estou mais utilizando a Binance. A Binance está tendo problemas com os órgãos regulamentadores no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, tá? Estou utilizando a OKX, que hoje é a segunda maior corretora de derivativos no mundo quando o assunto é criptomoedas, tá? Então estou usando aqui uma corretora bem grande e bem confiável. Vamos lá, aqui é a primeira tela. Você colocou no Google lá OKX, você vai vir para essa tela, tá? O que você precisa fazer é o seguinte: se você tiver com a versão em português, no caso eu coloquei minha versão aqui em português para facilitar os vídeos, tá? Você vai vir aqui em negociar e aí perceba que tem várias opções aqui para você clicar e entrar em uma operação, tá? Você vai vir aqui nessa região onde está falando contratos e margin trading. E aí você vai ver que tem quatro opções aqui. Você tem perpetual swaps, você tem futuros, você tem margin, você tem opções. Quando a gente fala de mercados futuros de criptomoedas, você tem duas modalidades, tá? Você tem o perpétuo e você tem o apenas futuro, ou conhecido também como futuro standard. E qual que é a diferença dos dois? Quando você fala de perpétuo, você está falando de uma coisa que não tem prazo de validade. Você pode deixar aquela ordem, aquele trade acontecendo infinitamente. Quando você fala dos futuros convencionais, dos futuros standard, ou apenas futuros nesse caso, você está fazendo um trade em um ativo que tem um prazo, tá? Ou seja, você compra um contrato futuro de Bitcoin dizendo que ele vai subir, por exemplo. Então você acredita que em maio ele vai subir. E aí você compra esse contrato futuro. Só que aí acontece o seguinte: se vencer o prazo e o Bitcoin ele cair, ou seja, for contra o que você colocou, basicamente você perde dinheiro, tá? Eu utilizo o perpétuo, que é esse aonde basicamente eu abro a ordem a hora que eu quiser, eu fecho a ordem a hora que eu quiser, então eu tenho mais liberdade de fazer manuseios durante o trade. Então, é muito comum você escutar por aí futuros de criptomoedas. Normalmente as pessoas estão falando dos perpétuos, tá? Só se atente a isso. Então a gente vai clicar aqui nesse perpetual swaps e aqui, ó, essa aqui é basicamente a nossa tela de negociação que a OKX abre para nós. Você pode ver que ele colocou o gráfico aqui no meio, aqui do lado ele tem o chamado livro de pedidos, aqui do lado esquerdo você tem os mercados, ou seja, você quer negociar, por exemplo, XRP, então você tem aqui XRP, perceba que ele coloca aqui, ó, spot, ele coloca aqui perpétuo, tá? Então você tem que vir no perpétuo e no caso você vai escolher a moeda que você está usando do outro lado. No caso eu estou usando sempre o USDT, sempre eu vou utilizar essa moeda, então você coloca aqui XRP, USDT e tem que ser esse perpétuo, tá? Tá escrito perp aqui na frente. Então pronto, aqui já mudou o gráfico, já veio para XRP, não é mais Bitcoin, e assim que você escolhe o ativo que você quer negociar, tá? Se você quiser negociar, por exemplo, o Ethereum, é a mesma coisa. Digita Ethereum, vem aqui no perpétuo, clica nele. Você pode também clicar aqui, ó, eu tô aonde mostra tudo. Você tem a opção de mostrar só spot, só perpétuo, só futuro. Então você pode clicar aqui no perpétuo que talvez seja até mais fácil, tá? Mas sempre fique de olho nessa questão do nome do ativo. É sempre o nome, por exemplo, ETH para o Ethereum, USDT, se você estiver usando o Tether, que no caso é o que eu utilizo aqui e é a maioria das pessoas, tá? Aqui você tem a opção de personalizar o seu layout, tá? Então você pode colocar o layout dessa outra forma aqui, por exemplo. Inclusive eu gosto de deixar as ordens dessa forma aqui do lado esquerdo, tá? O livro de ordens é uma coisa que eu não utilizo muito, mas enfim, você tem as opções aqui, você pode brincar depois de mexer no layout, tá? Então, como eu falei que a lista de ordens eu não utilizo muito, eu posso tirar ela daqui, por exemplo, eu posso voltar ela, posso colocar mercados, tirar mercados, alterações notáveis, enfim, tem uma série de coisas que você pode mexer aqui dentro do layout, tá? Basta você ficar futricando aqui e procurar o jeito que mais te agrada. Dessa forma já é um jeito que me agrada. E aí qual que é a questão? Quando a gente vai olhar para essa parte esquerda, é onde a gente vai colocar a nossa ordem. E aí perceba o seguinte, aqui você já tem várias opções. A primeira coisa que vai aparecer
aparecer aqui esse cruzada e um 3x do lado. Pode aparecer outro número, tá? Pode ser 5x, 10x, 20x, não importa. O que é isso? É a nossa chamada alavancagem. Eu vou gravar um vídeo falando somente sobre alavancagem e principalmente como você consegue escolher uma alavancagem, tá? Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo em questão, não é o foco, então eu só vou explicar rapidamente o que é alavancagem e a gente continua o vídeo. Basicamente, você tem duas modalidades de alavancagem: cruzada e isolada. O que é a cruzada? Se você olhar aqui a minha conta de trade, eu já tenho algumas ordens abertas, tá? Então eu não tenho todo o meu saldo para negociar. Você pode ver aqui que ele está disponível, ó, praticamente $1.300, tá? $1.298. Se eu coloco alguma ordem, algum trade com alavancagem cruzada, o que vai acontecer é o seguinte: se o meu trade eu entro com $100, mas a minha banca é de $1.300, o máximo que eu posso perder naquele trade não serão apenas os meus $100 da minha entrada, tá? Você pode perder todo o dinheiro que está na sua banca. Ou seja, um trade no cruzado, eu posso perder aqui $1.298,06. Então, eu não recomendo você utilizar a cruzada, principalmente se você for iniciante. E aí você pode me perguntar assim: tá, mas e se eu colocar um stop e esse stop for, digamos, menor do que a minha entrada? Então, se você fez uma entrada de $100, vamos supor que você coloca um stop que você perde lá e perde $20. O que vai acontecer? Nesse caso, o seu stop vai prevalecer, tá? Então, a hora que bater ali os $20 de prejuízo, a própria corretora já vai fechar a sua operação. Mas, qual que é a questão? Se você, porventura, esquecer de colocar um stop, por exemplo, e tiver na cruzada, cara, isso aqui pode ser o suficiente para acabar com toda a sua banca, tá? Não recomendo você utilizar a cruzada por conta desse motivo. Tem essa ressalva do stop, que se você colocar o stop dentro da sua posição, talvez não faça diferença, né? Mas eu prefiro utilizar sempre isolada, que eu não corro esse risco. Beleza, então a gente falou do isolado e cruzada, e aqui do lado você tem esse 3x. O que é o 3x? Nos mercados futuros, você tem a opção de alavancar o seu capital. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenha $100. Se eu coloco uma alavancagem de 2x, quer dizer que eu estou multiplicando os meus $100 por 2x. Se eu coloco por 5, multiplico $100 por 5x. Então, quando você faz uma alavancagem, basicamente é como se você estivesse pegando um dinheiro que você não tem. Isso é muito bom quando você acerta, mas se você errar o seu trade, você pode ter um problema, tá? E aí, um dos problemas que pode acontecer aqui, tô com o TradingView aberto aqui, vou mostrar para você no gráfico, tá? Se você alavanca 2 vezes o seu capital, quer dizer que o gráfico, ele pode se movimentar 50%. Por quê? Se ele movimenta 50% vezes 2, que é a sua alavancagem, é como se ele movimentasse 100%, tá? Ou seja, o movimento de 50% do gráfico em 2x corresponderia a 100% do valor que você está entrando. Então, isso faz com que os trades fiquem mais rápidos, tá? Porque imagine que você queira operar Bitcoin e você quer lucrar 50%, mas sem alavancagem. Você teria que esperar bastante tempo. Inclusive, aconteceu nesse ano, você teve que esperar alguns meses, tá? E se você tivesse, por exemplo, no ano passado, isso não teria acontecido. Então, por isso que existe a alavancagem. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte fato: em 2x, o gráfico precisa movimentar 50% para virar 100%. Só que se você coloca 5x, se o gráfico movimentar 20%, já dá os mesmos 100%, né? Ou seja, quanto mais alto for a alavancagem, menos você aguenta que o gráfico se movimente, tá? Imagine que você tá com a alavancagem de 50x. Um simples movimento de 2% no gráfico seria o suficiente para você ter grandes problemas na sua operação. Imagine que o gráfico vá para o lado que você não quer que ele vá, tá? Esse simples 2% no gráfico seria o suficiente para você perder todo o valor daquela operação. E você olha, por exemplo, para essa vela do Bitcoin, isso aqui foi uma vela que teve 2,19% desde o fundo até o topo. Essa vela poderia ser suficiente para liquidar a sua posição. E o que é liquidar a posição? Liquidar a posição é quando você perde todo o dinheiro que está dentro daquela posição, tá? Então, para isso, você precisa estar na alavancagem isolada e, basicamente, você não tem um stop. O seu stop é o valor da sua posição inteira. Isso é ser liquidado. Então, por conta disso, você tem que tomar cuidado com essas alavancagens muito altas, tá? Eu, pessoalmente, recomendo que você não passe de 10x, principalmente se você estiver começando. Para eu utilizar mais do que 10x, tem que ser casos muito pontuais, que geralmente são trades bem mais rápidos, que
eu espero que aconteça ali num dia, ali em poucas horas, tá? Talvez em alguns minutos. Se você tá começando agora, eu recomendo que você use ali de 2, 3 a 5x, talvez seja o melhor até você pegar um pouco mais do que é o mercado e como que ele funciona. Como eu falei já pra vocês, esse vídeo não vai ser explicando detalhadamente sobre a alavancagem, vou fazer um vídeo explicando somente sobre isso, então vamos continuar esse vídeo para mostrar para vocês o que a gente faz para colocar nossa ordem. Então você vai escolher uma alavancagem, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 5x, a gente pode colocar o confirmar. Você já colocou a alavancagem isolada e você colocou o número, esse multiplicador, que é o 5x. Aqui você vai ter alguns tipos de ordem. Você tem ordem limite, você tem ordem mercado, e aqui você tem algumas outras coisas, tá? Você tem o limite avançado, ponto final, stop. Então eu costumo utilizar a ordem limite mesmo, tá? É uma das ordens mais simples. Aqui no OKX, você pode perceber que ele tá com um preço aqui, ó, 1.816, que no caso é o valor do Ethereum nesse momento. Então, na ordem limite, você vai colocar o preço que você quer entrar na ordem. Só que tem um detalhe, se você quer entrar comprado, você quer abrir um long e você quer que abra o long se o preço cair. Basicamente, o que você vai colocar o preço aqui vai ser um preço mais baixo do que o atual. Se você coloca um preço mais alto do que o atual, querendo abrir um long, sua ordem provavelmente ela vai ser executada na hora, tá? Imagine que você tenha um carro que vale 20 mil. Chega uma pessoa em você e oferece 50 mil no carro. Você não vai vender esse carro muito mais rápido, sem pensar duas vezes? Basicamente isso que acontece aqui. Só que assim, o preço, você vai pagar um pouco mais, mas não vai ser nada tão exorbitante, tá? Inclusive, para isso que serve aqui esse livro de ordens, que é o livro de pedidos. Você pode ver aqui que o livro de ordem, ele tem ordens de compra, que são essas de baixo, e ordens de venda, que são essas de cima, em vermelho. E aí, qual que é a questão? As ordens de compra, se você coloca um valor muito acima, basicamente você vai só ter preferência, tá? Ele vai executar a sua compra, mais ou menos ali no preço atual, um pouquinho mais caro só que você ganha uma preferência. Basicamente esse que é o detalhe. Então, se você colocar um valor muito acima ali no preço do ativo, você não vai chegar a perder dinheiro assim, a não ser que de fato você faça uma operação ruim e a operação seja negativa. Mas tirando isso, é tranquilo isso, você pode colocar seu preço. E se você quiser entrar vendido, a lógica é bem parecida, tá? Quando você quer vender uma coisa, quanto mais barato você colocar o preço, mais fácil vai ser de você entrar. Então, quando o mercado tá muito rápido, você quer entrar mais rápido, você pode utilizar dessas coisas, tá? Para entrar comprado, coloca um pouco acima, para entrar vendido, coloca um pouco abaixo. Basicamente, você coloca o preço, vamos colocar o preço aqui, tá no mercado, 1.806,87. Se você não quiser olhar pro preço que tá lá e quiser simplesmente só entrar, você pode clicar aqui, ó, nesse BBO. Aí ele já vai avaliar o que for melhor ali na hora. Basicamente, ele faz uma entrada a mercado. E ainda você tem a opção de colocar ordem a mercado, tá? A ordem a mercado, de fato, executa a sua posição no preço do mercado. Então, você coloca mercado, independente do valor que ela esteja lá, ela vai executar naquele momento. Eu costumo utilizar limite, porque eu sempre penso nos meus trades com pontos de entradas mais específicos, tá? Então, basicamente, eu quero que a ordem bata se o preço chegue até lá. E, pessoal, você vai ter a opção aqui, ó, de colocar o valor, ou seja, qual vai ser o tamanho da sua entrada. Perceba que tá escrito valor ETH, ou seja, é o valor da moeda, tá? No caso aqui, a quantidade de moedas que você quer comprar. Você pode mudar isso aqui, tá? Tem esse USD que você vai colocar o valor em dólar que você quer entrar. Vamos supor que você quer entrar com 20 dólares. Então, 20 dólares seria basicamente você colocar esse 20 aqui. Eu costumo deixar desse jeito aqui mesmo da cripto, do ETH, e basicamente você pode rolar esse percentual aqui embaixo. Perceba que aqui, ó, nessa região verde e vermelha, ele te fala o custo. Custo é quanto você tá colocando de dinheiro naquela operação. Então, aqui, ó, tô colocando 108 dólares e 98 centavos na operação. Corresponde ali a esses 9%, tá? Então, basicamente, você clica no comprar se você quer abrir um long e no vender se você quer fazer um short. E, pessoal, aqui por fim, talvez uma das coisas mais importantes que você precisa se atentar é o Take Profit e o Stop Loss, tá? Tá bem aqui embaixo, então você precisa clicar nele. O que é Take Profit e Stop Loss? Basicamente é o seguinte, se você entra, por exemplo, comprado, o preço vai subir pra caramba, e você coloca um Take Profit, você basicamente tá pegando o lucro. Ou seja, você tá falando aqui pra corretora o seguinte, ó, o preço vai subir. A hora que ele chegar lá em cima, você pode fechar minha operação e eu já quero sair com o lucro no meu bolso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no Take Profit, que é o primeiro, se eu colocar 2.000, por quê? O Ethereum tá custando 1.800 dólares mais ou menos, então eu tô falando pra ele o seguinte, quando o Ethereum bate em 2.000 dólares, você pode fechar. Perceba que ele já calcula aqui pra mim, ó, qual que vai ser o meu resultado. Então, ele tá falando que eu vou ganhar 55 dólares. Stop Loss é a mesma ideia, só que é pra perda. E o que acontece? Você coloca lá que ele vai subir, que o Ethereum vai subir. Só que o Ethereum começa a cair. O Stop Loss, ele vai funcionar como um cinto de segurança, tá? Ele vai ser a sua segurança. Por quê? Se o Ethereum começar a cair infinitamente, ele cai ali 10, 20, 30%, a sua posição, ela vai ficando cada vez mais vermelha até ela ser liquidada
liquidada de fato. Então por isso que é bastante importante você colocar o stop loss. Stop loss basicamente é o valor que você quer perder naquela operação. Então vamos supor que se o Ethereum começa a cair, ele bate $1.700, eu quero sair da operação, eu não quero mais ficar nessa operação. Perceba que ele já calculou aqui pra gente, ele falou que eu vou perder $34,94 se o Ethereum for pro lado oposto do que eu estou colocando, tá? Além disso, você pode colocar aqui avançado, tá? O avançado ele vai te dar algumas opções aqui, ele vai te mostrar, por exemplo, o percentual certinho, então você vai ganhar 10%, você vai perder 6%. Você pode, além disso ainda, fazer o seguinte, ó, você apagou tudo aqui, você clica no avançado, ó, você vai ter a opção de escolher se você quer olhar para o preço, ou seja, o preço que a moeda está, ou se você quer olhar para essas coisas aqui, ó, ou seja, PNL. Ou seja, você tem a opção de colocar o preço, então se o Ethereum chegar a tanto, você executa. Você tem a opção de colocar o PNL. PNL basicamente é o valor de lucro e prejuízo, tá? Então, eu quero ganhar $50, quero aceitar perder $20. E o percentual de PNL é o percentual que você aceita ganhar e perder. Eu quero que o meu trade seja um trade de 20%, eu quero que ele, se eu perder, que seja no máximo de 10%, tá? Então, basicamente, você configura aqui essa relação do take profit para moeda ou PNL, enfim, o que você achar melhor. No caso, a gente tinha colocado aqui 2.000, né, pessoal? Então, era 2.000 e aqui 1.700. Seria mais ou menos esse o trade. Se eu quero entrar comprado, bastaria eu clicar no comprar. Eu não vou entrar comprado nesse momento, tá? Eu não vou abrir a posição, na verdade, porque o mercado ele tá meio indeciso hoje, então é até meio perigoso abrir uma posição aqui para mostrar para vocês no vídeo. De qualquer forma, basta você clicar em comprar ou vender, tá? E aí a sua posição já vai ser ou executada ou ficar no book de ordens, tá? No seu livro de ordens. Repare que quando a gente desce aqui, ó, você tem as ordens que você tá em aberto, você tem o histórico de ordens, posições abertas, histórico de posições, enfim, você tem uma série de outras coisas aqui, tá? Quando a gente fala de ordens em aberto, por exemplo, nesse momento eu tenho 4 ordens em aberto no Bitcoin. O que eu tô dizendo, basicamente? Se você olhar minhas ordens, são ordens aqui em 25.500, 25, 24.500 e $24.000. Eu tô dizendo o seguinte para minha corretora, ó, se o Bitcoin ele cair da onde ele tá agora, que ele tá custando 26.800, se o Bitcoin ele cai daqui até ali a zona dos $25.000, lá embaixo eu quero entrar comprado, tá? Eu quero abrir um long. Basicamente é isso. Então você tem aqui embaixo ordens em aberto, no caso eu tô com 4 em aberto no Bitcoin, e essas outras opções, tá? Do histórico de ordens. Então aqui você tem alguns trades que você já fez. Repare que eu tô com os trades aqui, ó, ele já mostra até os lucros. Então eu fiz um trade aqui que eu ganhei $17,70. Nesse aqui eu perdi 2 centavos, que na verdade eu abri o trade e a alavancagem tava diferente do que eu queria, tá? Eu não me atentei a isso, abri com a alavancagem errada, então já fechei a posição. Então fechei aqui negativo em 2 centavos. Tem esse outro trade aqui de 14 centavos, que é a mesma coisa, então um trade que eu errei a alavancagem. A gente tem um aqui onde eu ganhei $9, $18. Então nós estamos falando aí de uma média de, sei lá, $20 por dia, pelo menos, desde que eu comecei a usar essa corretora, tá? $20 por dia, nós estamos falando de R$100. Pra você que não sabe, eu comecei um projeto em janeiro, tá? Então é um projeto onde eu vou sair dos $100 e vou chegar até ali mais ou menos os $20.000. Deixa eu mostrar pra vocês como tá meus ativos nesse exato momento. Então nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês, hoje a gente tá finalizando maio, hoje é dia 22, eu estou aqui com $1.917. Ou seja, já multipliquei cerca de 19 vezes o meu capital desde o começo de janeiro. Estamos falando de mais ou menos uns 5 meses, tá? Mas esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês, tá? Queria mostrar pra vocês como que é por dentro da corretora, aonde você vai pra abrir suas ordens, como que funciona ali o livro de ordens, como que funciona essa questão aqui de ordens em abertos, take profit, enfim, esse tipo de coisa que você precisa saber para que você monte as suas operações. Lembrando que eu vou gravar um vídeo exclusivamente sobre a alavancagem, com o foco de te mostrar como você escolher o número, tá? Porque tem várias alavancagens aqui, o que que muda de eu escolher 2x, 10x, 30x? Então, basicamente, eu quero mostrar para você como que você vai fazer isso. Além disso, nós estamos aqui na nossa playlist do zero até o seu primeiro trade. Então, vou te ajudar a fazer o seu primeiro trade. Esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e até o próximo vídeo.